Boa tarde, irmãos e irmãs. Compreendi agora há pouco por que eu fui convidado para pregar nesta noite, porque hoje é o dia do jovem batista. Então nós estamos aqui. Quero convidar os irmãos à leitura bíblica em Romanos, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 12 até o 21. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 12 até o 21. Pronto? Lemos assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Já fomos agraciados pela oração do pastor Nino, pedindo que nos abençoe neste momento de reflexão na palavra de Deus. Quero convidar você a pregar comigo esta palavra, ter a mesma concentração, a mesma preocupação, o mesmo interesse, a mesma vontade de falar sobre este assunto. E assim, com toda a certeza, você estará contribuindo e muito para que todos nós sejamos edificados. Esse texto que acabamos de ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele é tratado pelos estudiosos, por muitos dos estudiosos, como um gesto de solidariedade da humanidade para com o primeiro Adão. Eu preciso muito que você entenda desde logo que é um gesto de solidariedade da humanidade em relação, na direção do primeiro Adão. O texto, ele faz referência ao primeiro Adão e ao segundo Adão. E também um gesto
contexto de solidariedade, agora de forma inversa, do segundo Adão para com a humanidade. Do primeiro a humanidade para com o primeiro Adão, e agora do segundo Adão para com a humanidade. Entender isto é muito importante para entender as demais reflexões aqui. Diz o texto que por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. Esse homem, claro, todos sabemos, é Adão, que cometeu aquele pecado de desobediência. Quando Deus disse, está em Gênesis 2,17, para que ele não comesse de uma determinada árvore que estava no jardim do Éden, e ele desobedeceu a Deus e comeu do fruto daquela árvore. Então esta desobediência de Adão fez com que o pecado entrasse no mundo. Não existia pecado até então, ele era inexistente. Mas a partir desse momento, o pecado ele entra para a experiência do homem. Que coisa triste. Esse ato de desobediência que está em Gênesis capítulo 2, versículo 17, fez com que o pecado entrasse no mundo. E por meio do pecado, diz o texto, versículo 12, entrou a morte. É o que diz o versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, pelo pecado entrou a morte. Meus irmãos, a morte aqui é a morte física e a morte espiritual. A morte física não foi imediata. O homem, ele acabou por receber o germe da morte física. Viria a morrer depois. E a morte espiritual foi imediata. Separação do homem de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. No versículo 17 daquele capítulo 2 de Gênesis, Deus deixa muito claro para Adão, para que ele não comesse do fruto daquela árvore, porque no dia em que comesse, certamente morreria. Deus não deixa dúvidas em relação ao seu posicionamento. É certo que você vai morrer. Não carregue dúvidas em sua mente, em seu coração. É absolutamente certo, certamente morrerão. Morte física e morte espiritual. E depois este verso ele completa com esta frase: assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte se espalhou a todas as pessoas, a todos os homens, a todas as mulheres, espalhou e tomou conta de toda a humanidade. O ato de um homem, um ato de desobediência, não de desobediência a qualquer um, mas de desobediência para com Deus. Romanos 3,23 diz que todos pecaram, sem nenhuma exceção. Ninguém pode levantar a mão e dizer: eu não tenho nenhum pecado, só em fazer isso já pecou. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Em capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Vejam, mas que salário que ninguém quer receber, mas é um salário. A recompensa do pecado é a morte. Que coisa muito forte, triste. A atitude de Adão foi uma ofensa muito grande, uma ofensa a Deus.
que trouxe para toda a humanidade juízo e condenação. Deus disse para que ele não fizesse isso. Meus irmãos, pode não ser tão simples entender esta solidariedade da raça humana para com Adão, para com o pecado. Eu penso que é muito difícil de entender isso, porque o que é que eu tenho a ver com o erro desse homem? O que é que eu tenho a ver com o pecado dele? Por que é que eu sou penalizado porque este homem errou, porque ele pecou, agora eu sou penalizado, mas por quê? Se solidariedade pressupõe voluntariedade partindo de uma compaixão que vai além da teoria, por que eu tenho que ser punido? Por que eu tenho que responder? Por que é que eu tenho que ser solidário a Adão em razão do pecado que ele cometeu? Mas por quê? Por que é que eu teria que ter compaixão de Adão e assumir com ele o preço do seu pecado? Por quê? Eu penso, meus irmãos, que pelo menos a maneira que eu tenho de compreender isto, claro que você pode compreender de outra forma, de outra maneira, mas a maneira que eu tenho de compreender isso é fazendo uma ilustração com a árvore. Ilustrando com a árvore. De que modo isto? Você planta uma semente. Digamos, você planta uma semente vamos pensar num pé de manga. Planta um caroço de manga. Esta semente, ela vai se desenvolver. Este pé de manga, ele vai crescer. E lá na frente, esta mangueira terá muitos ramos, muitas folhas, muitos frutos. E todos os ramos daquela mangueira, e todas as folhas, e todos os frutos vão ter a mesma natureza daquela semente que foi plantada. Se você plantou um caroço de manga, não vai produzir abacate. Evidente que não. Seria uma insegurança enorme para todos nós se Deus transformasse aquilo que nós plantamos numa outra coisa. O lavrador, ele planta o arroz e nasce feijão. Ele plantou arroz. Não, se planta arroz, nasce arroz. Se planta feijão, não nasce batata, nasce feijão. Adão foi a semente que foi plantada. E de Adão começou a crescer esta árvore enorme. Muitos ramos, muitas folhas, muitos frutos, que somos todos nós e quase 7 bilhões que povoam o planeta hoje. E nós então temos a mesma natureza daquele que foi plantado, Adão. Nós temos a mesma natureza. O ramo da mangueira não pode ser um ramo de abacate. Então nós não poderíamos ser de uma outra natureza, a não ser aquela natureza adâmica. Adão significa humanidade. E tudo o que acontece com o tronco
de uma árvore vai acontecer, vai refletir, vai influenciar nos ramos. E tudo o que aconteceu com Adão refletiu e reflete em nós, quer queiramos, quer não. Adão foi a semente plantada, e dessa semente nasceu uma grande árvore. Muitos ramos, muitas folhas, muitos frutos, que somos nós, que temos com ele e dele a mesma natureza. O tronco contaminado contamina tudo mais, quer queiramos, quer não. Então Adão pecou, e nós temos em Gênesis capítulo 3 a queda do homem no pecado. Temos ali as consequências desastrosas decorrentes do pecado de Adão, mas consequências que chegam até os nossos dias e que vão avançar enquanto o mundo for mundo. De gente como somos, todos pecaram. E esta é a solidariedade nossa, conforme os estudiosos dizem sobre a solidariedade. Por quê? Eu tenho que ser solidário a Ele. Não é porque que eu tenho que ser ou não ser, é porque eu sou da mesma natureza. Eu venho da mesma semente. Esta é a situação. Mas e agora? E agora? Vai ficar assim? Alguém vai resolver esse problema meu, ou eu vou continuar com esse problema? O que fazer? Moisés teve um sucessor, Josué. Elias teve um sucessor, Eliseu. Mas quem que vai tomar o lugar do primeiro Adão? Que homem poderia fazer isso? Teria condição de fazer isso? E então Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer, diz a Bíblia. E ele foi tomado de uma compaixão enorme, porque ninguém reunia condições para resolver este problema tão sério. De que por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado fez com que entrasse a morte, e a morte espalhou-se para todas as pessoas. E agora? Adão causou um estrago enorme a todas as pessoas, a nível universal. Alguém precisa trazer uma solução para tudo isso. Não pode ficar assim. Quando alguém fica enfermo, há que se levar a um especialista, a um médico, para resolver o problema da enfermidade. Não pode a enfermidade continuar no corpo da pessoa. Isso precisa ser resolvido. O pecado é uma doença, o pecado é algo terrível que precisa ser resolvido, e alguém precisa resolver. E o texto, ele nos traz a figura ativa do segundo Adão. Agora sim. O segundo Adão que o texto traz é Jesus Cristo. E agora, Jesus, ouçam bem, Jesus, ele vem
ao mundo para resolver este problema, e ele resolve inaugurando uma nova humanidade. Viu? Inaugurando uma nova humanidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação é. Tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Vamos começar tudo novamente. Começar agora com Cristo. E em Cristo Ele veio para inaugurar, para fundar uma nova humanidade. Vamos começar tudo de novo. Jesus agora é a nova árvore. Ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Mas agora não é em Adão, agora é em Cristo. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, ligados a mim. Quando fazemos um passeio por estes versículos desse texto, como nos surpreende. Vejam, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Em Adão, todos condenados, em face do pecado. Mas Romanos 5, verso 1 diz: portanto, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nenhuma. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, por Jesus. A graça, esse favor extraordinário de Deus. Deus podia dizer para o homem: vocês que se virem, se arrependem. Ninguém mandou vocês desobedecerem a mim. Deus manifestou a sua graça, favor, de nos retirar desta situação de pecado, perdição, condenação, para uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Nós fomos declarados justos por Deus. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Fomos declarados justos. É muito forense tudo isto. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas
onde o pecado foi muito grande, abundante, superabundou a graça. Superabundou a graça. Nós temos em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós fomos vivificados, porque fomos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós fomos vivificados, recebemos vida em Cristo. O pecado mata, mas Cristo dá vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, todos morremos em Adão, mas em Cristo todos recebemos vida. Em Cristo todos recebemos vida. Cristo toma o lugar de Adão para desfazer de forma completa os efeitos do pecado na humanidade. Cristo, somente Ele poderia tomar o lugar de Adão para desfazer os efeitos do pecado na vida da humanidade. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês que nos visitam, a solidariedade de Jesus para com a humanidade foi demonstrada na cruz do Calvário. Foi na cruz que ele demonstrou de forma prática, clara, evidente, a sua solidariedade em relação a nós. Há uma frase de Max Lucado que diz: a cruz foi pesada, porque inclusive ele carregou a cruz. A cruz foi pesada, o sangue foi real. Não é algo assim como no cinema, um filme. O sangue foi real. E o preço absurdo. Preço absurdo. Ele deu e entregou a sua vida. Meus irmãos, é inimaginável. Deus amou o mundo, diz a Bíblia, versículo que até as crianças conhecem, de João 3,16. De tal maneira, de uma maneira que a mente humana não consegue entender, compreender, não consegue, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz foi pesada, o sangue foi real, e o preço um absurdo. Na cruz, Jesus já pagou o preço da sua e da minha absolvição. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Li não sei de quem esta frase, que nós ganhamos mais pela salvação em Cristo do que perdemos pela queda de Adão. O lucro em face da salvação em Cristo Jesus é infinitamente maior. Infinitamente maior de tudo quanto perdemos em face da queda de Adão. O apóstolo Paulo gosta muito de falar sobre isso, que é incomparável a glória da qual vamos desfrutar em relação a esta vida que nós vivemos aqui, essa vida terrena, incomparável. Então, ganhamos muito mais pela salvação em Cristo do que perdemos pela queda
de Adão. Perdemos muito, mas ganhamos muito mais. Isso é graça. Isso é graça. E o texto diz que onde o pecado abundou, porque foi uma abundância enorme, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça foi infinitamente maior, incomparavelmente maior. A graça, e Efésios vai dizer que pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não é um esforço seu, é um presente de Deus para a sua vida. Ninguém pode dizer que não tem fé suficiente para salvar-se, para libertar-se da escravidão do pecado. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é presente de Deus. Deus presenteia você com fé suficiente para acreditar que em Cristo há de se formar, ou formou-se uma nova humanidade. A questão é saber em que cinturão você está preso, agarrado, ainda no cinturão de Adão ou no cinturão de Cristo. A questão é saber se você ainda está como um ramo na árvore do primeiro Adão, ou se você está como o ramo da árvore do segundo Adão, que é Cristo. A graça está disponível a todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Está disponível a você. A graça que salva, a superabundante graça. Mas que pena, poucos aceitam essa graça. Se nós formos fazer um levantamento em Mogi das Cruzes, quantos aceitaram a graça e hoje vivem nesta graça, porque em Cristo, na formação desta nova humanidade, e quem ainda não aceitou esta graça, ainda rejeita duramente esta graça, é indiferente a esta graça, não consegue, parece-me que, compreender a urgência, a necessidade de abraçar esta superabundante graça. Mas ela está disponível a todos, e você só não vai receber esta graça e abraçar se você não quiser. Mas não culpe ninguém, não culpe ninguém na frente. Ninguém há de ser responsabilizado por conta da sua rejeição de unir-se a esta nova humanidade em Cristo Jesus, abraçando esta graça e vivendo como nova criatura em Cristo Jesus. Que Ele de nós tenha misericórdia. Amém.